pela democracia estão aqui no seu jornal. O presidente da Vale fala em audiência pública da comissão externa da Câmara dos Deputados que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho. Os parlamentares criticaram o discurso passivo de Fábio Schwartzman, que manteve a afirmação de que a direção da empresa não tinha como prever o fato. Requerimento protocolado na Câmara Municipal cobra a instalação de bebedouros públicos na cidade de São Paulo. A decisão do TST, que considera a greve contra a privatização abusiva, é para intimidar a luta dos trabalhadores nas estatais pelos seus empregos e direitos, afirmam sindicalistas. Periferia de Mauá, na Grande São Paulo, ainda sofre com a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Depois de 11 meses, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes seguem sem esclarecimentos. Após 11 meses da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, muitas questões seguem sem respostas. A Anistia Internacional lançou um relatório que aponta algumas das dúvidas que as autoridades precisam responder a respeito do crime. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um crime com inúmeras perguntas e nenhuma resposta. 11 meses depois, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes seguem sem solução e com muitas dúvidas. Para a Anistia Internacional, o caso se tornou um labirinto. 11 meses depois, a gente atualizou esse labirinto com novos pontos críticos identificados, com falas das autoridades que a gente considera inconsistentes e fizemos uma lista de mais de 20 perguntas que as autoridades devem, com urgência, responder para que esse caso seja solucionado e saia desse labirinto. Do pouco que foi divulgado sobre as investigações, o que se sabe é que as execuções foram cometidas pelo chamado Escritório do Crime, grupo de milicianos que mata por encomenda. Mas, apesar das inúmeras promessas das autoridades envolvidas e dos constantes anúncios de avanços, para a família, a dedicação às investigações é insuficiente. Me parece que não tem, assim, um empenho para que essa resposta nos seja dada a nós e à sociedade. Talvez, não sei se por trás dessas investigações tem a pessoa influente no mando do assassinato, tem algumas pessoas influentes envolvidas nesse assassinato. O relatório da Anistia Internacional aponta uma série de incongruências e possíveis falhas nas investigações. Há dúvidas não esclarecidas, por exemplo, quanto à procedência da munição utilizada, negligências na perícia e no processo investigatório. E quanto à arma do crime, uma submetralhadora de uso restrito das forças de segurança pública. Já é grave que armas pertencentes às forças de segurança sejam extraviadas e ninguém seja responsabilizado por isso. Mais grave ainda que uma arma de mesmo modelo seja usada para assassinar uma vereadora e uma defensora de direitos humanos. Não temos qualquer resposta sobre como essas armas desapareceram, se isso foi investigado, se qualquer diligência foi feita, se todas as outras armas de mesmo modelo pertencentes às forças de segurança foram periciadas para fazer qualquer tipo de confronto balístico, com as cápsulas encontradas e as outras armas pertencentes às forças de segurança. A atuação de Marielle como parlamentar e defensora dos direitos humanos é apontada como motivo de sua execução. Classificado como crime político, o assassinato repercutiu em todo o mundo, mas nem a pressão internacional foi capaz de conseguir respostas para as perguntas feitas desde março de 2018. Quem matou Marielle e Anderson e por que eles morreram? Em nenhum momento eu perdi a minha esperança de saber como que alguém pode ter feito isso e por quê. Até que ponto Marielle incomodou, entendeu? A um grupo, a um sistema, a qualquer tipo de coisa que eles acham que entendeu? Qualquer transparência, com tudo que ela reivindicava, tudo que ela cobrava, com toda a garra que ela tinha, como ela chegou naquele parlamento, até que ponto isso?
Fica cada vez mais difícil a situação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, acusado de criar candidaturas laranja com dinheiro do fundo partidário. Ele tem alegado que as decisões sobre candidaturas nos estados foram das direções regionais. Porém, ata de reunião da Executiva Nacional do PSL em julho do ano passado mostra que Bebiano, então presidente interino do partido, ficou responsável pela distribuição de verbas públicas a candidatos nos estados. Ao comentar o episódio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a impressão que dá é que Bolsonaro está usando o filho, Carlos, para pedir para Bebiano sair. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que já está sendo cumprida a determinação de Jair Bolsonaro de investigar o caso. Segundo o portal de notícias G1, Gustavo Bebiano disse a aliados que não sairá escorraçado pela porta dos fundos e que não se dá um tiro na nuca do seu próprio soldado. E para falar sobre toda essa laranjada aí do PSL, eu converso agora com o comentarista político João Caires. Caires, boa noite, seja bem-vindo aqui no seu jornal mais uma vez. Boa noite, Ana. Bom, Caires, você analisando até que ponto os filhos do Jair Bolsonaro, eles estão implicando aí para essa crise, né, de laranjas do governo do pai? É engraçado que a sigla do PSL parece que virou o partido só laranja, né? Porque cada dia a gente tem uma novidade. Mas a gente percebe isso, inclusive está incomodando não só o PSL, mas a ala militar da influência dos filhos. E o mais interessante é que nessa história toda, o seu filho Carlos Bolsonaro tuitou dizendo que o ministro é mentiroso. Falando que ele mentiu. E o próprio Jair Bolsonaro, no seu Twitter, ele retuitou. Não fez nenhum comentário, mas se ele retuitou, ele quer dizer, ele concorda com aquilo. Então a situação do ministro é muito complicada. Mas outro interessante é essa frase que ele disse, que não se dá um tiro na nuca do próprio soldado. Isso faz relembrar o Paulo Preto, do PSDB, envolvido também nos problemas de corrupção, que quando ele foi acusado, e ele falou, não se deixa um soldado na trincheira. E aí apagou, ficou um bom tempo sem investigar e está voltando agora. Bom, em menos de 2 meses aí de Bolsonaro à frente da presidência, nós já vimos vários casos envolvendo, principalmente a questão agora dos laranjas do partido, mas também no início tivemos a questão do laranja da família, que é o Queiroz. Como que você analisa tudo isso, que até agora ninguém foi punido? Não é exatamente isso. O próprio juiz Moro acabou de falar que ele vai colocar a Polícia Federal a pedido de Jair Bolsonaro. Mas o primeiro caso, ele mesmo como ministro poderia investigar e está lá. Até hoje o Queiroz não prestou depoimento, né? Os outros assessores todos sumiram, os 8 assessores naquele caso da rachadinha, e parece que estão colocando panos quentes para esquecer disso, porque envolve diretamente o clã Bolsonaro. Tem que explicar o depósito na conta da primeira-dama, o filho dele que virou senador, e agora temos o caso do Bebiano, que aparentemente o próprio presidente Jair Bolsonaro está tratando de uma forma de fritá-lo. Bem diferente, por exemplo, no caso do Henrique Argrives, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Itamar. Quando ele sofreu um tipo de acusação, o Itamar o afastou do governo, ele se defendeu e depois ele voltou como ministro. Parece que não é o caso agora do Bolsonaro. E isso está criando problemas no partido, tem pessoas desconfiadas. Pô, se ele trata assim, o cara que foi coordenador de campanha, amigo de primeira hora, imagine os outros. Então o governo vai ter grandes problemas. O delegado, Valdir, que é lá do PSL de Goiás, disse que ele é risco zero dele sair. Mas é muito estranho quando um ministro é chamado de mentiroso, um ministro importante, e o próprio presidente da República retuita isso. Que dá a entender que ele concordou com isso. Com o que o filho disse. Caires, até que ponto você acredita que toda essa crise já existente possa atrapalhar o governo de Bolsonaro? Tem atrapalhado, inclusive, do ponto de vista das reformas que eles pretendem implantar. Isso, do meu ponto de vista, é bom para o país, porque essas loucuras que eles querem implantar de reforma da Previdência, isso vai retardando, porque vai criando problemas na própria base aliada dele. O próprio partido dele está com problemas. Se ele tem problema com o partido dele, imagine com os outros. Até porque quem está fazendo a coordenação toda a política no Congresso não é nem o partido dele, é o DEM. Inclusive, eles ajudaram a eleger o Rodrigo Maia, que é do DEM, que é um partido que vem desde a ditadura, o partido mais envolvido em corrupção, né, segundo o TSE. E ele está tendo dificuldades, e vai continuar tendo dificuldades se continuar esse problema dos filhos deles interferirem. É até interessante, os filhos deles participam de reuniões ministeriais sem ser nada. O próprio Carlos Bolsonaro devia estar no Rio de Janeiro, porque ele é vereador. Isso que causa estranheza, né? Que parece que o governo está sendo ditado pelos próprios filhos, não pelo pai. Exatamente. Aí o cidadão do Rio de Janeiro, que elegeu o Carlos Bolsonaro como vereador,
Mas se ele não está trabalhando, ele está recebendo como vereador, porque a gente já tem um histórico aí dos filhos do Bolsonaro se ocuparem 2 espaços ao mesmo tempo, estudar no Rio de Janeiro, trabalhar em Brasília. E está recebendo. E recebendo, entre outras coisas, que foi o caso de todos os laranjas envolvidos. Tá? Assim, essa questão de laranja parece ser uma prática muito comum do PSL. Interessante hoje que no Twitter da Janaína Pascoal, deputada eleita por São Paulo aqui, em São Paulo, deputada estadual, ela fez um comentário que não era bem assim, porque ele, como presidente do partido, poderia ter assinado, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Interessante que quando aconteceu isso, na época da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, o José Genuíno foi condenado justamente por isso, porque ele assinou um documento do partido como presidente, confiando em outras coisas, e acabou sendo condenado sem prova, sem nada. E assim, é o que a gente está vendo todos os dias. Ontem mesmo vimos a história do Barusco, que ele mesmo produziu as provas durante a delação contra o presidente Lula, e aceitaram essas provas. Assim, a pessoa delata sem prova, ele inventa um papel qualquer, e aí para o presidente Lula vale tudo. Os outros nós estamos esperando, já estamos entrando no 3º mês, ou seja, já são 4 meses, e o Queiroz não aparece. Aliás, onde está Queiroz? Né? Onde está Queiroz? Isso mostra, mais uma vez, a parcialidade da justiça. O que eu digo, já disse uma vez aqui, né, aquela coisa, né? A população acreditou muito nessa história de combate à corrupção. Isso não é novo no Brasil. Fizeram isso com Getúlio Vargas. Quem puder assistir o filme Getúlio vai ver que essa direita raivosa que tem no Brasil acusava o Getúlio de tudo de corrupção. O próprio Juscelino Kubitschek foi acusado de ter um apartamento na Vieira Solta. A mesma história do triplex do Lula. E sabe que Juscelino morreu pobre. E eles vêm com esse discurso de corrupção que pega muito na classe média, né? Um falso moralismo. E a gente vê que é aquilo mesmo, é o trombadinha gritando pega ladrão. Ele te roubou, grita pega ladrão, e as pessoas acabam acreditando no trombadinha que está fugindo com o dinheiro, né? Vai ficar aí o pessoal agora ficar um pouco mais atento à população. Bom, Caires, obrigado, viu, pela sua participação aqui no seu jornal, e até daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo a novidade aqui do Caires até um pouquinho mais tarde. Até mais. E por 4 votos favoráveis e 2 contrários, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que greve contra a privatização é abusiva. Na prática, isso significa que os trabalhadores de estatais que pararem para protestar contra a venda das empresas para iniciativa privada podem ter os salários descontados. A reportagem é de Michele Gomes. Sindicalistas afirmam que a medida contraria a Constituição Federal e a Organização Internacional do Trabalho. O tribunal tomou uma decisão que, do meu ponto de vista, é política, entendeu? Porque ele sabe que o governo pretende privatizar. O governo se elegeu dizendo que ia privatizar, entendeu? Então, o tribunal está facilitando as coisas para o governo e tentando impedir o movimento. Se está ferindo a Constituição, você pode recorrer ao Supremo. Eu só não sei se os tribunais hoje estão garantindo a Constituição. Se é seguro que eles vão garantir o cumprimento do que está na Constituição diante de um cenário que a gente está vendo, que inclusive o próprio Supremo tem desrespeitado a Constituição em algumas decisões que estão colocadas aí. A diretora da Federação Única dos Petroleiros destaca que por trás da decisão está a intimidação da luta dos trabalhadores nas estatais que estão em risco no governo Bolsonaro. Na mira das privatizações do ministro Paulo Guedes estão os Correios, Infraero, partes da Eletrobras, Serpro, Dataprev, Telebrás, refinarias e gasodutos da Petrobras. Eles vêm e colocam que qualquer greve contra a privatização é ilegal, é para amedrontar, é para os trabalhadores ficarem com medo de reagir. Só que a gente já enfrentou o TST outras vezes, né? A gente sabe que na correlação à luta de classes, o judiciário infelizmente fez esse papel. Ele não é um papel intermediador entre trabalhadores e empregados. Ele é um papel que, assim, ele é uma instância que serve para prevalecer a vontade e os desejos daqueles que estão na elite do poder hoje. Gilvândia Moreira lembra que a venda do Banespa para o Santander trouxe prejuízos não só para bancários, como também para toda a população de São Paulo, que antes tinha acesso a taxas de juros mais baixas. Nós lutamos por 6 anos impedindo aquela privatização. E, infelizmente, o governo do estado aqui entregou o Banespa para o Santander. Entregou assim a preço de banana, super barato, e teve consequência para os trabalhadores. Nós tivemos que fazer um acordo para garantir os empregos e o acordo previa congelamento salarial.
Você entendeu? Então tem impacto direto no contrato de trabalho, direto na vida das pessoas. As sindicalistas alertam que a defesa das estatais vai muito além da manutenção dos empregos. A empresa privada, ela pensa na maximização do lucro. Pronto. Ela vai aumentar ainda mais o preço do gás de cozinha, vai aumentar ainda mais o preço da gasolina e do diesel. A gente tem que lutar para a Petrobras continuar sendo uma empresa estatal e que ela volte a ter o papel social que ela tinha. A sociedade tem que reagir, a sociedade tem que combater esses ataques à democracia, porque todo mundo vai perder, todo mundo vai perder. Depois de fazer em Salvador uma festa de aniversário em que foi fotografada em uma cadeira, rodeada por mulheres negras com trajes típicos de baianas, Donata Meirelles pediu demissão do cargo de diretora de estilo da revista Vogue Brasil. As fotos viralizaram nas redes sociais e inúmeros internautas interpretaram as imagens como uma representação de uma sinhá cercada por mucamas, remetendo ao período da escravidão. Veja outros destaques desta quinta-feira. O governo argentino é pressionado por protestos. As ruas de Buenos Aires, capital argentina, foram tomadas nesta quarta-feira por milhares de manifestantes que protestaram contra o desemprego e as políticas de ajuste do presidente Maurício Macri. O país vive uma grave recessão econômica com inflação e cortes nos subsídios aos serviços públicos. A Argentina terá eleições presidenciais em outubro. Leste do Canadá é paralisado por uma forte tempestade de neve, considerada a pior do inverno. A nevasca levou ao fechamento de dezenas de escolas e universidades e ao cancelamento de centenas de voos na região de Montreal. A neve em algumas regiões chegaram a 40 centímetros de altura. A recomendação é para que as pessoas evitem sair de casa. Missão com o robô Opportunity em Marte chega oficialmente ao fim. A confirmação, feita pela NASA, aconteceu 8 meses após a sonda ter sido atingida por uma tempestade de areia e parar de se comunicar com a Terra. O robô funcionou durante 15 anos e permitiu aos cientistas concluir que no passado o planeta vermelho já teve água como a Terra. Atualmente, a NASA tem 2 missões robóticas em Marte. Depois do intervalo, menos médicos é uma realidade após saída dos cubanos. A gente volta já. Olá pessoal, uma excelente noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a partir de agora vocês podem enviar seus comentários para o YouTube. Então pode começar a assistir e mandar seu recado agora pelo YouTube. Bom, eu leio do Eduardo Selga do Espírito Santo. Bebiano diz que se ele cair, vai sobrar para o presidente. Diante disso, se ele não cair mesmo, será sinal de que o presidente tem muito a perder. O Carlos Alberto dos Santos. Menos de 2 meses e esse desgoverno vai de mal a pior em termos de sincronia de seus pares. E a Vera Araújo, membro do nosso canal do YouTube, ela escreveu: o ex-ministro da Justiça foi claro quando disse que existiam políticos poderosos por trás dos assassinatos de Marielle e Anderson. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. O governo vai propor idade mínima para aposentadoria de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Além disso, o período de transição será de 12 anos. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, disse que se as medidas anunciadas forem aprovadas, o trabalhador vai morrer sem se aposentar. E isso é apenas uma parte do pacote da Previdência do governo.
Em Porto Alegre, manifestantes se concentraram no final desta tarde na Esquina Democrática para protestar contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O ato contra a reforma da Previdência na capital gaúcha foi convocado por 9 centrais sindicais. Não, porque a gente sabe que essa proposta, ela tem no fundo, ela só serve para enriquecer banqueiro. Nós vamos transferir renda dos mais pobres, né, daqueles aposentados que ganham salário mínimo, dos jovens trabalhadores que vão entrar no mercado agora para o sistema bancário. Então é até interessante que o Guedes, que é o ministro, falou que a reforma vai economizar R$1 trilhão. Aí eu lembrei que eles no ano passado deram uma isenção fiscal para as petroleiras ao pré-sal de R$1 trilhão. Então dá para dizer que nós vamos tirar R$1 trilhão do trabalhador brasileiro para dar para as petroleiras explorar a nossa riqueza e levar para fora essa riqueza. A reforma da Previdência é um ataque frontal aos trabalhadores e trabalhadoras, porque na verdade isso significa que brasileiros e brasileiras vão morrer e não vão se aposentar, né? É um benefício que se constrói durante uma vida inteira com uma contribuição, né? E na verdade agora este governo, né, que é ultraliberal e conservador, quer fazer o quê? Quer quebrar com a classe trabalhadora, né? Retirando todos os nossos direitos e nos colocando numa previdência privada, que não tem nenhuma possibilidade de no futuro a gente ter certeza se vai poder se aposentar ou não. 3 meses depois de Cuba deixar o programa Mais Médicos no Brasil, após declarações ameaçadoras feitas por Jair Bolsonaro, algumas cidades ainda aguardam reposição desses profissionais. É o caso de Mauá, no ABC Paulista. E você já sabe quem sofre com tudo isso, né? A população. Acompanhe na reportagem de João Miyagi. Subir essa escada é um grande problema para o seu Dercídio, aposentado por invalidez devido a problemas na coluna. A dificuldade de locomoção atrapalha a ida a um posto de saúde. Por isso ele acha importante o trabalho do programa Médico da Família, que fazia atendimento domiciliar. Mas com a saída dos médicos cubanos, não recebeu mais nenhuma visita. Tá meio difícil, porque depois disso só veio, agora as enfermeiras veio porque o vizinho aí foi lá e reclamou, né? Senão não tinha vindo, não. Eles eram muito bons para atender assim, até era atencioso, né? Tudo bem. É. Aí a gente agora tem que aguardar como é que vai ficar, né? Daqui para frente, né? A cunhada sempre ajuda seu Dercídio e também lamenta a perda dos médicos cubanos. Faz mais de 10 anos que ele é cadeirante e antes tinha. Aí, de uns tempos para cá, acabou, não tem mais, não vai passar receita, não vai médico ver ele, não vai medir pressão, não vai fazer exame de urina, que ele tem infecção na urina. Ficou 8 meses sem ninguém mesmo. Ambos moram na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, que tinha 33 médicos cubanos. A reposição está difícil, ainda existem 9 vagas para preencher. Conselheiro de saúde da cidade, José Ora afirma que os cubanos estão fazendo falta. Faz falta, né? Porque são médicos da família, né? Então representa as famílias da região, então deixa de atender as pessoas em casa, aqueles mais necessitados que necessitam do médico em casa, né? Tem pessoas que não podem se locomover, né, da sua casa até aqui. A gente espera que complete essas 9 vagas que faltam, né, para atender melhor a população. O governo sempre falou que nós vamos tirar os médicos cubanos porque nós não precisamos deles e que os médicos brasileiros vão suprir o mais rápido possível na demanda do nosso país. E Mauá é uma cidade que é prova que não é bem assim. A prefeita não dialoga com a Câmara Municipal, né? Assumiu o mandato, não está dialogando com nenhum vereador. Os vereadores que quiseram conversar com ela, marcar reunião com ela, não marca reunião, não quer atender. Então a forma que nós temos de fiscalizar é indo, apresentando requerimentos, cobrando ela e indo até o Ministério Público, como nós já fomos, né, cobrando, né, que melhore a saúde da cidade de Mauá. O governo federal anunciou que as últimas 1.400 vagas do programa Mais Médicos que ainda estavam em aberto foram preenchidas ontem. Os postos serão ocupados por médicos brasileiros que se formaram no exterior. O temor é que esses médicos visitem a região e não fiquem, porque muitos não querem trabalhar na periferia. Já veio um médico aqui e desistiu de trabalhar na unidade, né? Então, por isso que a gente estamos tendo essas faltas de médico, né? Existência de alguns médicos que não quis atender, não quis trabalhar na cidade. O médico que vinha, atendia em qualquer lugar, né? Não tinha esse problema de diferenciar o local do atendimento, né? Então, por isso está fazendo falta do médico cubano.
São Paulo tem 20 mil pessoas vivendo em situação de rua. E uma das dificuldades diárias dessa população é conseguir água potável, principalmente para beber. O Movimento Estadual da População em Situação de Rua tenta debater com uma comissão especial da Câmara Municipal de São Paulo uma solução bem simples para solucionar esse problema. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Você se lembra dessa cena? Há pouco menos de um mês, uma campanha no centro de São Paulo estimulava a doação de garrafas d'água para moradores em situação de rua. Só que não parou por aí. Agora, o Movimento Estadual da População em Situação de Rua encaminhou um requerimento para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, aqui na Câmara Municipal, cobrando a instalação de bebedouros públicos na região central de São Paulo. Sim, a gente está sugerindo alguns pontos de maior concentração da população de rua, né? Como Praça da Sé, Lago do Aroche, Lago São Bento. A gente, por enquanto, está solicitando 8. São pontos mais estratégicos que precisam de 8 bebedouros para essa comunidade. O requerimento também cobra a instalação de banheiros químicos na cidade. A ideia é que o texto seja apresentado na próxima semana, durante a primeira reunião dos vereadores na comissão. O requerimento ele é apresentado para a comissão aprova e logo em seguida a gente chama a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Assistência Social para a gente poder conversar sobre esse assunto e a fim de achar um entendimento junto com a população em situação de rua. Não precisa necessariamente ser uma legislação, ela pode ser incorporada na questão do orçamento. Em aonde que eu posso buscar dentro do orçamento da prefeitura ou de assistência ou de direitos humanos, qual que é o vínculo, ou se já existe algum tipo de política desse jeito vinculada e a gente não está colocando isso em prática, então é um pouco para poder conversar e ver um caminho de resolução do problema. Enquanto isso, o calor até que deu uma trégua nesses dias, mas o seu Francisco espera que um bebedouro público não seja apenas uma miragem. Devido às circunstâncias que a gente se encontra, você vai pedir muitas vezes uma doação de um copo de água, a pessoa toca você de dentro do recinto. Está atrapalhando a freguesia deles. Servidores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, protestaram hoje em frente à reitoria da universidade no centro de São Paulo. Eles pedem o pagamento imediato do 13º salário. A instituição enfrenta uma crise financeira desde 2014. Veja na reportagem agora. Estudantes, professores e trabalhadores administrativos concursados se reuniram em frente à reitoria da Unesp, no centro de São Paulo. A situação dos trabalhadores da Unesp é de total desconforto, uma vez que a universidade nos deve salário. Nós estamos aqui hoje com esse ato, exigindo que o Conselho Universitário que está reunido hoje discuta essa questão do pagamento do 13º salário e faça com que o reitor pague, efetue esse pagamento. São mais de 12 mil famílias sem o recebimento do 13º. Nós temos um problema sério de financiamento na universidade pública e a opção que a reitoria e o governo está dando é que quem paga a conta são os trabalhadores. Então veja, nós estamos sem reajuste salarial desde 2015, não tem carreira aberta para os servidores técnicos administrativos subirem, e isso ajuda na complementação salarial, nem para os docentes, não são repostos nem a inflação nesse período, e agora começou o atraso do 13º. No ano passado, o pagamento foi feito em janeiro. Neste ano, a proposta é inaceitável, afirmam os trabalhadores. A proposta inicial que a reitoria tinha colocado era pagar em 4 vezes, até outubro desse ano. A gente conseguiu rechaçar isso no último ato do dia 22. E hoje, uma negociação muito ruim feita pelo reitor com o governo do estado. Eles estão antecipando verbas da Unesp de dezembro para agora e querem pagar em 2 vezes, metade agora em fevereiro e metade somente em maio. Então não é possível, tem muitos trabalhadores que dependem exclusivamente do salário. Ele só está adiantando o nosso dinheiro, que significa que ao final do segundo semestre, muito provavelmente se falta lá salário na Unesp. Vários campos declararam que se não pagar, as aulas não começam. Em alguns campos a aula vai começar dia 18. E provavelmente a partir do dia 18 nós vamos ter greve na Unesp, se não alterar esse quadro hoje nessa reunião. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
Pessoal, de volta com seus comentários, mas antes de começar a ler, eu vou reforçar aqui com um recado que nós migramos para o YouTube. Então pode começar a assistir e mandar o seu recado agora pelo YouTube. Eu leio do Marcos Sebastião. Não vamos deixar de questionar até que seja solucionado o crime contra Marielle Franco. E ali Parolini. O que está acontecendo no Rio são execuções sumárias. E o Leopoldo Antônio participou escrevendo: reforma que desmonta a Previdência quer nos acorrentar para manter o lucro dos banqueiros. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Veio à tona hoje o caso de mais uma vítima de extermínio de militantes dos direitos humanos no país. Rosiane Santiago Silveira, de 59 anos, foi brutalmente torturada e assassinada na cidade de Nova Viçosa, na Bahia. Segundo o filho de Rosiane, ela sofria ameaças por lutar contra a exploração predatória de eucaliptos na região. Ela foi encontrada morta em casa, com os pés e mãos amarrados, um pano em volta do pescoço e perfurações por faca e arma de fogo na cabeça. O tiro dado pelas costas indica que ela foi executada. Uma chacina deixou 9 mortos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A região sofre com a violência e a ausência do poder público. 9 pessoas assassinadas na Baixada Fluminense, que é considerada a mais violenta do Rio de Janeiro. Ontem, pela manhã, a Baixada Fluminense foi vítima de mais uma chacina. Para ser mais exato, de 2 chacinas, né? No bairro de Adrianópolis e no bairro de Austin. Essas 2 chacinas somam 9 mortos, 9 pessoas executadas. Hoje o dia é triste mais uma vez, né? Familiares, mães choram a morte de seus filhos. A imprensa, a grande mídia, começa a já colocar que essa chacina de ontem de Adrianópolis e de Austin pode ter sido resultado, né, de um conflito entre facções. Então essa hipótese pode ser, mas a gente tem que saber que o Estado também está presente nisso aí, porque o Estado se relaciona, o Estado dialoga com esses grupos, e aqui a gente não pode ser hipócrita. Na Baixada isso vem acontecendo. Região que historicamente sofre com o abandono do poder público. E essa história não é de hoje, né? A Baixada Fluminense, em 2005, teve a maior chacina da história, né? Chamada de Chacina da Baixada. E a gente, né? Instituições, o Fórum Grita Baixada, Organizações de Direitos Humanos da Baixada, os moradores da Baixada Fluminense, a gente não aguenta mais essa violência histórica. No ano passado todo, o Fórum Grita Baixada mapeou para mais de 40 chacinas. E essas chacinas não aparecem nos jornais, não aparecem na mídia, não vira denúncia. Então, assim, é um apelo, né, para que a gente possa olhar para a Baixada. O programa Entrevistas de hoje será um bate-papo sobre as condições de trabalho no futebol e a tragédia que matou 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Juca Kfouri recebe Mara Paiva, viúva do ex-jogador e comentarista Mário Sérgio, o professor João Paulo Medina e o jornalista e apresentador da TVT, José Trajano. Se nós tivéssemos vergonha na cara e fizéssemos um jornalismo esportivo de verdade, nós estaríamos preocupados com muita coisa além das 4 linhas. A maior parte da imprensa esportiva se preocupa com o que está dentro do campo. Jogou bem, jogou mal, demite esse técnico, sei lá o quê.
Quando o futebol, nós temos aqui Medina, que tem uma preocupação exatamente fora, né? Nós estamos falando aqui do que aconteceu fora das 4 linhas, né? Nós falamos de um desastre que terminou com a vida de vários companheiros, de vários atletas e dirigentes lá da Chapecoense, e agora dos meninos do Flamengo. Nós estamos falando do que acontece dentro do campo. Nós estamos falando de coração. Mas essas corações têm a ver uma com a outra. Então o olhar da imprensa esportiva deveria ser voltado para isso. O Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT e pelas redes sociais. Ao falar em audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, afirmou que a empresa não pode ser condenada por um acidente que não havia como saber antecipadamente do rompimento da barragem de Brumadinho. Durante a audiência, Schvartsman foi o único a não se levantar após um pedido por 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do crime ambiental. A reportagem é de Welson Kalinowski. O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, falou como convidado na audiência da Comissão Externa da Câmara. Ouviu dezenas de perguntas e foi pressionado pelos parlamentares. Ele, entretanto, preferiu defender a empresa, ressaltando a importância da mineradora que atua principalmente em Minas Gerais e no Pará, a qual chamou de joia brasileira. Afirmou ainda que desde que assumiu a gestão há 1 ano e meio, mais do que dobrou os investimentos na segurança das mais de 700 barragens mantidas pela companhia. Schvartsman disse ainda que a Vale não pode ser punida pelo que considera um acidente e que a direção da empresa, diferente do que foi divulgado na imprensa, não tinha como prever o fato. É necessário acreditar num sistema que depende da confiança nos seus diversos elos. O que significa confiança? Que você tem técnicos capacitados, pós-graduados, com um grande conhecimento específico do assunto e que estão, na maior parte das vezes, nos próprios locais. Estas pessoas que têm a condição de apertar o botão de problema. Se esses laudos são feitos por gente hiperqualificada, que dizem que a estrutura funciona, por que eu haveria, ou alguém dentro da companhia haveria de desconfiar disso? Se eles não sabiam, quem vai saber? Como é que não sabia que tinha uma barragem num risco daquele que vinha sendo acompanhada e que tinha o licenciamento e a Política Nacional de Segurança de Barragens atestando o funcionamento daquela e ele sabendo do risco eminente de acontecer. Ele fala que não sabe o motivo do acidente. E nós sabemos que o motivo do acidente foi o acúmulo disso tudo. Agora, a única coisa que a gente não sabe é por que eles colocaram o refeitório e o centro administrativo abaixo da barragem. Ainda ontem, a imprensa, especialmente o jornal A Folha de São Paulo, faz uma reportagem dizendo que a empresa tinha conhecimento das possibilidades da tragédia. Questionado sobre como será a posição da empresa diante dos direitos das famílias atingidas e dos parentes dos 321 mortos e desaparecidos, o presidente da Vale garantiu que haverá colaboração. As doações que foram feitas são apenas doações, ou seja, não interferem em nenhuma indenização devida pela Vale. Não tem nenhuma condição prévia associada. Esse dinheiro é dado às famílias e as famílias fazem o que quiserem com esse dinheiro. E, na realidade, continuam com todo o direito de pleitear todas as indenizações que façam jus. Os membros da comissão disseram ainda a Fábio Schvartsman que ele terá que responder criminalmente junto com os demais diretores da Vale. Afirmaram ainda que ele terá que comparecer muitas vezes aqui a Brasília para participar de 2 comissões parlamentares de inquérito. Uma CPI no Senado e outra aqui na Câmara dos Deputados. Os parlamentares também querem apresentar ao Congresso uma proposta para que a Vale sofra um processo de intervenção. Diferente de uma bomba que foi soltada na Segunda Guerra e que não sabe onde ela se encontra, nós sabemos onde estão as 400 bombas na iminência de estourar em Minas Gerais. Na mesma audiência da Câmara sobre Brumadinho, a coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, Fernanda Pirillo, denunciou que a Vale negligenciou atendimento a indígenas que vivem na região e aos animais retirados da lama. Ela também acusou a mineradora de, nos primeiros dias após o crime ambiental, ter fornecido medicamentos vencidos. E hoje, pela segunda vez, terminou sem acordo a audiência que deveria ser de conciliação entre a empresa Vale, responsável pela tragédia em Brumadinho, e os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Uma nova audiência foi marcada para o dia 20. A reportagem é da Rede Minas.
Mais uma vez, a reunião não trouxe garantias emergenciais às famílias. Uma nova audiência foi marcada para o dia 20, também aqui no Tribunal de Justiça. Quem foi afetado pela lama de rejeitos e minério da Vale reclama da demora na assistência pela companhia. Renata perdeu a produção e amigos no desastre há 21 dias. Ela diz que os 3 filhos estão traumatizados e pede urgência nas entregas da mineradora. A gente já está há 20 dias do desastre e assim, daqui 10 dias já faz um mês. Depois de um mês, ninguém tem mais dinheiro para comprar nada. Todo mundo, eu sou agricultora, eu e várias outras pessoas somos agricultores, dependia da horta, não tem mais nada, não tem renda. Juliana perdeu o sogro no desastre, ele trabalhava na Vale. Moradora de Brumadinho, ela reclama da demora na assistência e pede justiça. Nós estamos aí numa luta incansável, não sendo reconhecida como atingido, não sendo reconhecida que necessitamos de uma assessoria técnica. Como é que a senhora vê a postura da Vale, da empresa, diante dessa tragédia? Lá dentro da comunidade, ela quer se impor. Ela quer continuar monitorando, ditando lá dentro da comunidade. A postura dela é essa, de tentar nos coagir, comandar o local, e isso nós não podemos aceitar. Este é o segundo adiamento na negociação do termo de ajustamento preliminar proposto pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. A proposta tem 15 itens e pede a execução de medidas emergenciais para atender as vítimas e o meio ambiente afetados pelo mar de rejeitos de minério. Houve acordo para a contratação de assessoria técnica independente para atender os atingidos, desde serviço psicológico à mudança de local de moradia. Um acordo meramente emergencial ainda, nós não estamos falando de reparação definitiva, mas as medidas emergenciais que são necessárias para que os atingidos possam seguir o quanto antes com as suas vidas normalmente. Por meio de sua equipe no Twitter, o ex-presidente Lula criticou o argumento do ministro Sérgio Moro de que o direito à privacidade o impede de revelar o teor do encontro que teve com representantes da Taurus, fabricante de armas, durante as discussões do projeto anticrime. O argumento foi usado diante do pedido de informações sobre a reunião feito pelo PSOL. O ex-presidente Lula lembra que a privacidade não foi considerada quando Moro cometeu um crime ao divulgar uma gravação da presidenta Dilma Rousseff feita de forma ilegal. Também o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, usou o Twitter para cobrar explicações do ministro Sérgio Moro. Ao criticar a recusa de Moro em falar sobre encontro com a Taurus, Haddad se referiu a ele como senhor das armas. O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, protocolou na Comissão de Ética da Presidência da República representação contra o ministro Sérgio Moro por violação do Código de Ética da Alta Administração Pública. Moro é acusado de agredir a postura ética de um agente público por não ter respondido à representação do PSOL sobre encontro com representantes da Taurus. A gente fica por aqui. Agora, o comentarista político João Caires vai conversar ao vivo com a gente sobre a crise dos laranjas no governo Bolsonaro. Assim que a gente encerrar o seu jornal, mais pelo YouTube. Não perca, viu? E a luta por direitos humanos e democracia continua.
Internautas que nos acompanham através das redes sociais, no caso pelo YouTube, a gente vai começar agora o nosso bate-papo com o nosso comentarista político, o João Caires. A gente falou no jornal, né, no começo aqui do nosso seu jornal, referente à questão dos laranjas, né, nesse governo Bolsonaro aí, que está envolvendo o partido PSL. Então eu volto, vocês podem mandar perguntas, viu? Então eu volto só para a gente fazer uma análise, né, um resuminho para quem está em casa também acompanhar de perto, uma análise, Caires, sobre essa questão. Né? A gente sabe que isso começou desde o início do governo e agora, aos poucos, toda semana tem uma novidade. Sim. Né? Sempre aparece um laranja. Qual a sua análise referente a isso? Na verdade, já começou desde antes do governo. E o que é pior é que já sabiam disso antes das eleições. Tanto é que eles demitiram, né, o Queiroz e os outros assessores, né, no meio da eleição, até para não ter nenhum tipo de escândalo. Ou seja, será que teve alguma informação privilegiada para os bolsonaros? Porque isso já vinha de antes e ficou claro, porque essa era uma prática que a gente vê no país inteiro, vários partidos faziam isso, de se utilizar do salário de alguns assessores para financiar a campanha, pagar algumas coisas. Só que no caso deles era muito mais escancarado, né? Porque tinha alguns que pegavam parte dos salários. Eles já pegavam praticamente o salário inteiro, tinha pessoas que nem trabalhavam, o caso daquela personal trainer, o próprio filho do Bolsonaro também, que era lá e estava aqui, e ficou por isso mesmo, né? Então as coisas, até interessantes, né? Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro fez aquele escândalo todo com os médicos cubanos, falou que Cuba roubava o dinheiro dos caras e ele fez coisas piores. O exemplo aí agora, exemplo pior. Só que quem ficou com problema agora foi a população, né? Que está sem médico, a população de baixa renda sem nenhum tipo de médico para assistir. A gente viu até na nossa matéria aqui em E Mauá, agora acabaram com o programa Mais Médicos, infelizmente comemorado aí por parte da classe médica. Classe médica essa não toda, mas uma parte que não tem o menor interesse de ir para os rincões do Brasil para atender a população. Comemoraram, mas também não quiseram, né, ocupar essas vagas. Todo mundo quer estudar em escola pública, paga por todo mundo, mas depois não quer prestar o serviço de acordo. Eu acho que eles deveriam ler aquele livro, o 11º Mandamento, que fala da história de médicos lá na Etiópia. Muito interessante. Você acredita que mais casos poderão surgir nos próximos dias, semanas, referentes a essa questão de laranjas? Não, poder pode, depende de como o governo vai atuar, como é que eles vão fazer. A gente viu que ninguém foi penalizado ainda, não, né? A gente lembra do caso do Romero Jucá, para estancar a sangria, porque a presidenta Dilma falou que não ia ficar pedra sobre pedra. E estava pegando todo mundo, até na própria carne, como ela própria disse. Mas aí eles se sentiram acuados, e aquele que ele fala, a solução é pôr o Michel, né? E aquela coisa do Supremo com tudo. Então, eles fizeram um jeito de estancar. Não sei se o Bolsonaro vai ter a mesma possibilidade de fazer isso, até porque ele está mexendo com várias raposas da política. O próprio secretário-geral da presidência, que foi o coordenador da campanha dele, pelo que parece, ele está jogando o cara aos leões. E o cara já deu um recado, né? Como eu citei aqui na entrevista, no caso do Paulo Preto, que também deu recado e o pessoal recuou com relação a ele. Você acha que isso, de alguma forma, pode acrescentar uma crise no governo Bolsonaro? De uma forma, também deixar de lado a proposta, a reforma da Previdência? Que, por uma forma, é bom para a população, porque isso vai retardando, né, de que se comente, que se fale sobre isso. Se debata. Se debata. Sim, porque acho que é a primeira vez que eu vejo de um governo iniciante, que foi eleito, começar com tantos problemas, desde antes da eleição. E as coisas só vêm se complicando. Se continuar assim, vai ser um governo que não vai fazer nada. E a gente viu também que é aquele lance do governo bumerangue, ele faz uma coisa e volta. O Paulo Guedes anunciou uma medida aí de tirar o imposto de importação sobre o leite, que é o chamado imposto antidumping, porque lá fora os caras privilegiam os produtores de uma forma de subsídios agrícolas, e os caras estão entrando com leite mais barato aqui, o que prejudica os produtores brasileiros. Eu vou te interromper só um minutinho, porque a gente já tem a nossa primeira perguntinha, que é da Lenira Araújo. E ela levanta a seguinte questão, Caires. A população não está compreendendo a proposta do Sérgio Moro para a segurança pública. Do que se trata esse pacote anticrime? Então, na verdade, é uma bobagem o nome já, anticrime, né? Como se pudesse criar uma proposta que anticrime, anticorrupção, não existe isso. Eu cheguei a olhar as 34 páginas da proposta do Moro, ele está negociando com todo mundo, mas também não se explica, né? Teve aí
A gente viu hoje essa história, vocês acabaram de comentar aqui no jornal, que ele teve uma reunião secreta com a Taurus. Não quis falar o teor, né? Não quis falar o teor, e ele que dizia que a população tinha que saber o que os políticos fazem. Então hoje ele é político, porque ele é ministro, o ministro é um cargo político, não é um cargo técnico, e já está escondendo as coisas. E a Taurus é que tem o maior interesse nessa questão de liberalizar as armas. Porque, na verdade, o pacote que o Bolsonaro fez, ele acabou desagradando parte do eleitorado dele que acreditava que ele ia liberar arma para todo mundo, o que seria um horror. A gente sabe que quanto mais libera arma, mais crimes tem. Nós temos isso assim, estudado no Brasil, antes do que era o Estatuto do Desarmamento e depois. Então diminuiu, em torno aí, os estudos colocam que 160 mil vidas foram poupadas. Então, assim, o pacote dele é muito confuso, ele vem criando leis que, se lei resolvesse, a gente não tinha problema, por exemplo, com um acidente em Brumadinho. O problema é o cumprimento da lei. Então, e muitas coisas que ele propôs ali são coisas inconstitucionais. Ele tenta, na verdade, legalizar boa parte das ilegalidades que ele cometeu na Lava Jato. Vem com a história do plea bargain, que é uma proposta americana, mas o direito americano é diferente do nosso, a cultura nossa é diferente. É uma proposta, só que é uma proposta pela metade, esse é o problema. Ele tenta copiar algumas coisas do direito americano, por exemplo, do direito italiano. Mas a realidade é outra. A realidade é outra, só que, por exemplo, para uma proposta que tem lá o plea bargain, ele tem um outro assim, instrumento para ajudar no caso da defesa. Por exemplo, na Itália você tem um juiz garantista, que tem umas certas coisas que acusa, mas tem um outro cara que faz a moderação. Aqui não, ele só quer fazer de uma forma que todo mundo é culpado até que se prove o contrário. É um absurdo. Bom, vou ler aqui o comentário de mais uma companheira, que é a Eliana Paiva, e ela pergunta, Caires, caso a Previdência passe a ser também por capitalização, qual a chance dos atuais aposentados deixarem de receber seus benefícios? Então, o problema é o seguinte, se eles transferirem todo mundo para isso, o modelo que eles aplicaram no Chile, no Peru e em outros países, e mais recentemente, que é um sistema híbrido no México, a capitalização é como aquela proposta que tem nos bancos, de um sistema privado, e ele tem tempo para acabar. E no Chile é assim, se você se aposentou aos 55 anos, eles te dão uma expectativa de vida de 20 anos, quando você completar 75 anos e um mês, o governo manda a cartinha dizendo, seu dinheiro acabou. Por isso que aumentou o número de suicídios entre idosos no Chile. Então, os idosos atuais, se eles fizerem uma transição para isso, mesmo os aposentados que estão recebendo, pode acontecer deles não terem mais dinheiro, porque não há mais aquele pacto entre gerações, que uma geração financia a outra, que é o nosso sistema, um sistema de solidariedade e que não é subsidiado apenas com a contribuição individual de cada um. Tem a contribuição sua, a contribuição dobrada do patrão, do empregador e as contribuições que existem através de impostos, né, como a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, jogos e loterias, impostos sobre importação. Então, há todo um financiamento para isso. É por isso que a nossa Previdência consegue pagar um benefício muito maior do que no Chile. Hoje, 90% dos chilenos recebem menos que o salário mínimo. Prefeito Caires, hoje o nosso bate-papo foi um pouquinho menor, mas, é claro, ele vai voltar aqui outras vezes para responder a pergunta de vocês, internautas. Quero agradecer a sua participação hoje, Caires. Obrigado. E agradeço a participação de vocês também que enviaram recados. Infelizmente não deu para ler todos, mas continuem participando. Beijo grande, até o próximo.